Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Patrícia e esta semana nós iremos trabalhar a disciplina de língua portuguesa. Sejam bem-vindos à aula. Já pegue o seu material, seu caderno, lápis, borracha, os materiais aí que você usa nas aulas do dia a dia. Muito bem! Hoje é dia 16 de novembro de 2020, segunda-feira. Registre o seu nome completo também no seu caderno, capriche bem na sua letra. Vou dar um tempinho para você copiar. Joia! Vamos conhecer os objetivos da nossa aula? Primeiro objetivo, compreender o gênero textual cordel, identificando seus elementos. Apreciar textos literários, valorizando-os em sua diversidade cultural. Muito bem! Para iniciar a nossa aula, a professora trouxe para vocês o vídeo de um cordelista e poeta bem conhecido aqui no nosso país, o Braulio Bessa, certo? Ele vai contar um pouquinho de como que surgiu ali a paixão dele pelo cordel. Olha, eu lembro muito do professor Erizon, que foi o professor que apresentou a poesia para mim e que talvez me pariu como poeta, nem sabe. Eu não tinha interesse nenhum por poesia, por literatura, nem de ler eu gostava. E ele era um professor que sempre levava muito material artístico para a sala de aula, me apresentou o poeta Gessia Quirino, me apresentou Cordel de Fogo Encantado, quando eu vi Lirinha declamando poesia, eu queria declamar. E quando eu tive contato com a poesia de Patativa do Assaré na sala de aula, também foi por esse professor. E ali nasce a minha vontade de transformar através da poesia, já que quando ele botou um livro de poesia na minha mão, eu me senti transformado, que um menino de uma cidade de 18 mil habitantes no sertão do Ceará não tinha sonho, não tinha... Eu botei na cabeça, eu quero ser poeta, um dia eu vou lançar um livro e vou transformar a vida de alguém. E eu devo tudo isso ao poder da educação, à sala de aula, ao professor, e continuo acreditando muito na força do professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão,
armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso que eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Eu sou Braulio Bessa, poeta de Alto Santo, no Ceará. Fui aluno do professor Erizon, na Escola Francisco Nonato Freire. Valeu, professor! Joia, que história bacana, não é mesmo? Veja só que legal, como que surgiu ali o interesse, né, e a paixão dele pela poesia, pelo cordel. Então o professor levou ali na sala de aula, mostrou para ele se encantou. Ali ele contava que ele nem gostava de ler, não é mesmo? Né? E através ali da poesia, do cordel, ele ingressou nesse mundo e não parou mais. Muito legal a história dele. Agora a professora vai mostrar para vocês algumas características, algumas informações sobre o gênero textual cordel. Então, a literatura de cordel surgiu em Portugal e foi trazida para o Brasil pelos colonizadores, então há muito tempo atrás, né? E ela começou a se difundir em Salvador, na Bahia, porque naquela época Salvador era a capital do nosso país. Depois instalou-se por várias regiões do Brasil, sobretudo na região Nordeste, em estados como Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Foi na segunda metade do século XIX que começaram as impressões de folhetos brasileiros com características próprias, certo? Até então, né, os folhetos de cordéis tinham características trazidas lá pelos colonizadores. Após isso, né, então, começou-se a dar mais atenção à nossa história, à nossa cultura, e os folhetos de cordel passaram a retratar essas informações. A literatura de cordel tem este nome devido ao costume de pendurar folhetos em cordéis, né, cordões ou barbantes, para serem vendidos nas feiras e em apresentações. Estes folhetos narram histórias de amor, aventura, crimes, falam do povo e de sua vida cotidiana, suas tristezas, suas alegrias, das suas lendas e da sua história. Então veja quanta informação, quanta riqueza esses folhetos apresentam. Os autores da literatura de cordel são chamados cordelistas e recitam os seus versos de forma melódica e branda, mas também fazem declamações empolgadas e animadas. Aí tudo vai estar dependendo do tema do cordel. A fabricação dos folhetos é, em sua maioria, feita pelo autor, né? A capa é feita em xilogravura, que é um trabalho artesanal. Então, a professora vai mostrar ali para vocês mais para frente como que funciona esse trabalho da xilogravura, né? Que é um trabalho todo artesanal, feito em madeira, depois carimbado ali nos folhetos de cordel. É bem interessante. O cordel é um patrimônio cultural nacional, né? Veja a importância desse gênero textual, a riqueza dele. E no Rio de Janeiro fica a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que foi fundada em 7 de setembro de 1988. O dia 1º de agosto é dedicado à literatura de cordel. Joia! Então a professora trouxe aqui uma informação para vocês, né? O cordel ele pode ser declamado ou cantado, né? Sempre com entonação, com musicalidade. E aqui vocês podem observar, né, a zabumba, o triângulo, a sanfona, né, o violão. Então são instrumentos bem característicos deste gênero textual também. Ali, ó, a professora colocou assim, o cordel pode ser declamado ou cantado, mas ele não é poema, né? Muita gente confunde esse gênero textual com poema por conta da questão das rimas e tudo mais. Mas vamos aqui ver um pouquinho a diferença sobre eles. O cordel é um texto narrativo, em forma de poema, que nasceu da tradição oral. Ele é feito para ser cantado ou contado em voz alta. As rimas garantem o seu ritmo e a sua musicalidade. O cordel é diferente de um poema. Por que será, né? Vamos ver? Pois tem como principais características a linguagem coloquial,
humor, ironia e sarcasmo. E a presença de métricas e rimas, né? Então o cordel ele tem toda uma característica ali, além dessa questão da linguagem coloquial, de ser uma linguagem mais informal, de fazer críticas, ter a questão do sarcasmo, ainda tem a presença de métricas. Nós já vamos ver o que significa isso. O poema já apresenta uma linguagem mais formal, mais profunda, certo? E aqui, vejam bem, aonde será que nós encontramos, né, normalmente o cordel? Aqui na nossa região ele não é muito comum, né, mas lá na região Nordeste, então, é encontrado em eventos, em feiras também, e normalmente a exposição dele se dá assim, né, pequenos folhetos pendurados ali com um grampo, mesmo grampo de roupa simples, né, nos cordões, né, em formas, parecendo até mesmo um varal. Então aqui vamos retomar algumas das características principais do cordel. Linguagem, né, é um vocábulo normalmente simples, coloquial e regionalista, normalmente é bem regionalista, as pessoas trazem ali a cultura delas, o modo de falar delas. Os livretos têm poucas páginas. As histórias são contadas em rimas e métricas. E as ilustrações, né, deste folheto são estilogravuras e elas vêm sempre na capa ali. O cordel ele pode ser declamado ou ele ainda pode ser cantado em voz alta. Agora eu trouxe para vocês um outro cordel que a professora Cida, lá da Escola Maria Antônia, gravou com bastante carinho. Este cordel fala sobre os contos de fadas e é bem legal, por quê? Porque além dele falar sobre contos de fadas, ele não fala especificamente quem é aquele personagem. Então vocês ouvindo com atenção e vendo as características, vocês vão conseguir descobrir quem é o personagem do cordel. Vejam só. Como era uma vez, assim começa uma história. Eis que surgem os heróis, cheios de fama e de glória. Menicinhas aventureiras, os vilões, as feiticeiras, que habitam nossa memória. Rainhas bravas, notórias, também reis e os cavaleiros. Castelos, bosques e florestas, duendes, anões forasteiros, criaturas encantadas, presentes nos contos de fadas. Inventados? Verdadeiros. Esses contos corriqueiros nos trazem ensinamentos, utilizando a magia, seu principal instrumento. Nos abrem o coração e na imaginação semeiam encantamento. Já estou que não me aguento e começo a perguntar: como se chama a menina que a vovó foi visitar, levando muitos docinhos? Isso mesmo, a Chapeuzinho, no bosque a cantarolar. O vilão, o lobo mau, aparece em outros contos, como aquele dos irmãos, um sabido e os outros tontos. E quem são os irmãozinhos? Muito bem, os 3 porquinhos que venceram o confronto. Um outro monstro feroz a mocinha sequestrou e a levou pro seu castelo, mas ela se rebelou. Quem se lembra o nome dela? Pois ela se chama Bela, que a fera transformou. E são tantas outras histórias que me recordo com carinho. Aquela que à meia-noite esqueceu seu sapatinho. Qual é mesmo o nome dela? Mas é claro, a Cinderela, que enfrentou os descaminhos. Uma outra, num espinho, o seu dedinho espetou, caiu num sono profundo e somente despertou por seu amor socorrida. É a Bela adormecida. Parabéns para quem lembrou. E quem aqui mergulhou, depois de brincar na areia com os peixinhos do mar, viu a moça que passeia lá no fundo do oceano? Que princesa estou falando? É a pequena sereia. Uma moça muito doce, de alma pura e tão leve, escondeu-se na floresta e assim a história descreve. 7 astutos anõezinhos viraram seus amiguinhos. Quem é? A Branca de Neve. Um
um homem que é feito de lata, um leão não tão feroz, um espantalho, digamos, meio bobo cá pra nós, com seus sapatos tinindo, Dorothy se viu partindo pro mundo mágico de Oz. Além, muito daqui, distante léguas e milhas, uma menininha muito esperta caminhou por outras trilhas. Eu digo se ninguém disse, o seu nome é Alice no País das Maravilhas. Os reinos são como ilhas que flutuam no outro mundo. As fadas, quando aparecem, interferem num segundo, revolucionando a senda. Concedem graças e prendas, seu mistério é tão profundo. E se olharmos mais a fundo, as histórias nos contam. Há tempos desconhecidos, esses enredos apontam a nossa herança ancestral, magia junto ao real, nesses contos que se contam. Joia! Viram só que bacana? Então a professora Cida trouxe vários personagens ali dos contos de fadas, né? Em forma de cordel para nós. Muito bem, vamos continuar. Então vejam só, né? A professora trouxe para vocês esta história. Por quê? Porque para nós tratarmos da questão da pluralidade cultural. Então veja quantos assuntos, quantas temáticas, né? Nós conseguimos abordar dentro do gênero cordel. E como a professora havia comentado com vocês, o cordel surgiu ali, né, na região norte do nosso país e ficou especialmente aqui nessa região, né, Pernambuco, Paraíba ali, na Bahia também. Então ele é muito forte nessa região, né? Então a região Nordeste, ela é referência em cordel no nosso país. Já que estamos falando da região Nordeste, então a professora trouxe para vocês uma estrofe de um cordel que fala sobre as características do povo nordestino. Então acompanhem aqui comigo. Viva o povo nordestino, povo que fala arretado, com seu jeito diferente, um sotaque arrastado, se admira e diz oxente. Ao bom forró é fiel, manda bem no cordel e dá um show no repente. Tá? Quem escreveu esse cordel foi o Juarez Alencar Pereira. Então, gente, vocês viram ali que nessa estrofe do cordel tem várias palavrinhas, né, que remetem lá ao Nordeste e ainda tem várias características do povo nordestino, né? O sotaque arrastado, o forró, certo? E o repente, que também são aqueles desafios falados que as pessoas fazem ali na hora, que é bem legal também. Vocês podem pesquisar sobre o repente. Aqui também nós temos que dia 8 de outubro é dia do nordestino, veja só que legal. Então a professora trouxe aqui algumas palavrinhas que são bem típicas do vocabulário, que só de ouvir falar a gente já lembra lá do pessoal do Nordeste, lá dos nossos amigos do Nordeste. Vixe, oxi, arriégua, arretado, acunha e mar menino, né? Sempre que a gente ouve essas palavrinhas aí, a gente lembra, se lembra lá do vocabulário bem legal deles. E também trouxe para vocês alguns cordelistas, gente. Então, até o Braulio Bessa cita ali no vídeo que a professora mostrou para vocês, o Patativa do Assaré. Então, nós vamos conhecendo, né, um pouquinho a mais de alguns dos principais cordelistas do nosso país. O primeiro que a gente vai ver é o Leandro Gomes de Barros. Veja, então, Leandro Gomes de Barros nasceu em Pombal, na Paraíba, em 19 de novembro de 1865 e faleceu em Recife, Pernambuco, no dia 4 de março de 1918. Ele foi um importante poeta de literatura do cordel brasileiro, autor de vários clássicos e com folhetos, veja só que interessante, que ultrapassam a casa dos 3 milhões de exemplares vendidos. Tá? Então, dia 19 de novembro é comemorado o Dia do Cordelista, em homenagem ao nascimento do Leandro Gomes de Barros. Então, ele foi um precursor da literatura de cordel no nosso país.
Aqui também nós temos uma figura muito importante, que é o Ariano Vilar Suassuna. Normalmente, quando ouvimos falar dele, a gente conhece por Ariano Suassuna. Ele nasceu em Paraíba do Norte, que atualmente é a cidade de João Pessoa, lá na Paraíba, no dia 16 de junho de 1927. E faleceu no dia 23 de julho de 2014, em Recife, Pernambuco. Ele foi um importante dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e professor brasileiro. Dentre suas obras destacam-se Alto da Compadecida, de 1955. Esse é um filme muito premiado também, a obra dele se transformou em filme e foi muito premiada no nosso país, o Alto da Compadecida. Esse aqui é o Patativa do Assaré, né? Na realidade o nome dele é Antônio Gonçalves da Silva, mas as pessoas o conheciam como Patativa do Assaré. Ele nasceu em Assaré, né? Daí o seu nome, o seu apelido, a sua cunha. Nasceu em Assaré, no Ceará, no dia 5 de março de 1909. E ele faleceu em 8 de julho de 2002, também em Assaré, no Ceará. Ele foi um poeta popular, compositor, cantor e improvisador brasileiro. A principal característica do seu trabalho era a oralidade. Ele guardava seus poemas na memória para recitá-los. E aqui, olha, veja que legal, mesmo após os 90 anos de idade, o poder de memória de Patativa em recitar qualquer um dos seus poemas era impressionante. Então, né, ele guardava todos os poemas dele ali na cabeça e falava quando fosse preciso. E já bem idoso, bem de idade, com 90 anos, continuava aí com essa oralidade tão bonita, né? Aí a professora explicou para vocês que uma das características do gênero cordel é que ele possui métrica. O que será que é uma métrica, né? Falando ali do nome métrica, a gente pode até lembrar ali da questão do metro, não é mesmo? Então, métrica é exatamente isso, né? O tamanho, a quantidade. Então, veja, nós podemos encontrar cordéis com quadra, né? Formados ali por quadra, que são estrofes de 4 versos. São menos usadas hoje em dia. Antigamente, essas estrofes com 4 versos eram mais comuns na literatura de cordel. Nós também podemos encontrar a sextilha, que são estrofes de 6 versos. A septilha, né? Veja que o nome ali é muito parecido, com estrofes de 7 versos. A oitava, com estrofes de 8 versos. O quadrão, né? Que no quadrão é assim, os primeiros versos, eles rimam entre si. O quarto, com o oitavo e o quinto, vão rimar entre si. E o sexto e o sétimo também rimam entre si. Então, veja que tem uma característica bem peculiar quando o cordel é neste formato, certo? As estrofes dele. A décima, que tem estrofes de 10 versos. E o martelo, que são estrofes formadas por decassílabos, né? Então tem 10 sílabas ali naquele verso. E é muito comum em desafios e versos heróicos, né? Então também um tipo bem específico ali de cordel. As mais usadas, gente, são a sextilha e a septilha mesmo, né? Normalmente os versos ali, as estrofes têm 6 ou 7 versos. Aqui a professora relembrou o cordel que nós vimos, né, sobre o povo nordestino. Vamos contar ali quantos versos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Então, esse daqui é uma septilha, né? A estrofe dele é uma septilha. Aqui é um cordel já diferente, então a professora vai ler para vocês. O cordel veio da Europa. No fim do século passado, no Nordeste do Brasil, ele foi bem implantado e os poetas conseguiram, com ele, bom resultado. Quem fez esse cordel foi o José Francisco Borges, mais conhecido como J. Borges, que é um xilogravurista muito conhecido também lá na região Nordeste. E vamos contar aqui então para a gente ver quantos versos tem essa estrofe. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, a estrofe tem 6 versos, é uma sextilha.
Então aqui nós vamos ver agora a técnica, né, que é utilizada lá na capa dos folhetos de cordel, que é a xilogravura. Então a xilogravura é a arte ou a técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira. Como a professora havia falado para vocês, o J. Borges é um xilogravurista muito conhecido e muito famoso. E aqui a professora trouxe 2 xilogravuras que ele fez, né? Então ele entalha ali a madeira, depois passa, né, a tinta e aí faz como se fosse um carimbo no folheto de cordel. Então a madeira tem que estar exatamente do mesmo tamanho da folha. Tá? E ali são feitos vários trabalhos, né, com várias imagens diferentes, dependendo da temática do cordel também. Aqui a professora trouxe um passo a passo para vocês de como fazer uma xilogravura. Lá no site foi uma tarefinha bem legal para vocês fazerem em casa. É possível fazer com os materiais que vocês têm em casa mesmo, tá? Bem facinho, bem tranquilo. Então, primeiro, o que você vai precisar? De embalagem de isopor, aquelas embalaginhas que muitas vezes os pais compram no mercado a fruta ou carne, né? Precisa lavar bem, deixar secar. A professora colocou ali também papel, pode ser papel branco ou colorido, fica a critério de vocês, pincel, tesoura, né? E um rolinho se tiver. Se não tiver o rolinho, pode ser só o pincel. Aí depois o que é feito, gente? Ó, você pode fazer no isopor ali, né? Na embalagem do isopor, o desenho que vocês quiserem, certo? Então você vai desenhar, você pode copiar um desenho, né? Enfim, fica a critério de vocês também. Você vai fazer ali o desenho lá na sua embalagem. Depois de feito o desenho, é interessante você passar também, se você conseguir, um palito de churrasco ali em cima do seu desenho para ele ficar melhor desenhado, tá? Igual tá aqui na imagem mesmo. Depois você vai passar ali tinta preta ou também pode ser da sua preferência, né? A cor da tinta, por cima de todo o seu desenho, né? Vai cobrir todo ele. Depois você vai pegar a folha de papel. Aqui vejam que já foi cortada a bordinha da embalagem de isopor, né? Depois você vai pegar ali o papel com a tinta ainda molhada e você vai vir e vai como se fosse carimbar ali a folha na embalagem. Então aqui mostra, né? Apertando, você pode até apertar assim devagarzinho e aqui mostra o resultado final. Então, como que fica a xilogravura depois de pronta. Aí é só esperar secar e montar o seu folhetinho de cordel. Joia? Agora a professora vai mostrar para vocês um vídeo da professora Cida, né, fazendo um cordel na casa dela. Então veja como é bem simples, porque vocês usam o que vocês têm em casa mesmo, então é bem tranquilinho de fazer. Joia, viram só como é bem facinho, bem tranquilo de fazer? Então quero agradecer a professora Cida pelo vídeo, certo? E ali vejam que ela fez um desenho, né, mais simples, uma casinha, né, e tudo mais. Então aí vocês podem usar a criatividade de vocês, certo? Agora a professora vai fazer ali na bancada com vocês uma xilogravura para vocês verem como é bem tranquilo, gente. A professora trouxe aqui alguns materiais, certo? Então, a bandejinha de isopor que eu havia dito para vocês, né, é assim mesmo. Joia. Bem tranquilinha, daquelas do mercado, só lavar e esperar secar. Aqui, né, ela é cortadinha as bordinhas já, tá? Então, aqui ela com as bordinhas já cortadinhas, para ficar mais fácil.
E aqui vejam, vocês podem estar usando, se vocês não quiserem criar o desenho de vocês, né, sair ali da cabecinha, montar na hora, vocês podem estar usando molde de massinha de modelar. Deixa eu ver, ó, aqui tem um moldezinho, por exemplo, da Hello Kitty, aqui tem um molde do Mickey, né? Aqui tem várias balinhas, uma florzinha. Então fica a critério de vocês podem usar a criatividade de vocês, certo? A professora fez aqui, né, o molde do Mickey, estão vendo? Então peguei o molde da massinha, né, usei a caneta, eu adiantei um pouquinho as coisas por causa do nosso tempo e risquei aqui o molde do Mickey. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai recortar, tirar a bordinha ali, né, da bandejinha. Cuidado com a tesoura, qualquer coisa peçam ajuda em casa. Aí, mais um ladinho só. Muito bem. Então agora, nós vamos passar a tinta aqui na nossa xilogravura. Ó, a professora tem o rolinho aqui e eu tenho o pincel também. Eu vou passar com o pincel. Então, você vai passando ali, ó, veja, em toda a extensão do seu desenho. Jóia. Aí a professora vai pegar uma folha. Vamos ver, torçam aí por mim para que dê certo minha xilogravura. Em casa deu certo. Vamos carimbar ali como mostrava no nosso vídeo. E tchan, 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 tchan. Olha só que bacana. Viram só? E aí, gente, vocês podem usar a criatividade e fazer vários desenhos, né, que vocês gostem. Os meninos aí gostam de Pokémon, né, as meninas gostam das princesas, enfim, usem a criatividade. Aqui, eu espero que dê para ver, a professora fez um cacto, né, em homenagem lá ao sertão do Nordeste, o solzinho, tá? Então, usem a imaginação, usem a criatividade de vocês. Joia? Muito bem. Já fizemos a xilogravura, já conhecemos as características do cordel. Agora a professora tem um desafio para vocês. Quem aí já jogou o quiz? Quem aí já jogou o quiz em casa, né? Então veja, o quiz é um joguinho de perguntas e respostas e a professora vai trazer algumas perguntas e respostas para ver se vocês ficaram craques nessa aula. A primeira pergunta, o que é literatura de cordel? Vamos ver as opções? São poemas? São textos com estrofes, versos e rimas? Ou são textos informativos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Muito fácil, não é mesmo? São textos com estrofes, versos e rimas. Parabéns para quem respondeu esta. Próxima pergunta. Como é o nome dos desenhos presentes nos folhetos de cordel? Ilustrações, histórias em quadrinhos ou xilogravuras? Nós acabamos de fazer ali, né? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Muito bem, parabéns para quem respondeu xilogravura. A próxima questão. As estrofes do cordel são formadas por métricas. Lembram lá das métricas que a professora explicou? Identifique abaixo algumas delas. Essa aqui está mais difícil, a professora fez uma pegadinha para vocês. Sextilha, oitava
e quadrão, ou septilha, nona e décima, ou quadra, quina e martelo? Qual dessas respostas será que é a correta? Pensem aí. Acertou em casa? Eu espero que sim, né? Então, aqui a sextilha, a oitava e o quadrão. Aqui a septilha e a décima são métricas do cordel, a nona não. E aqui, gente, a quadra e o martelo sim, a quina não. Muito fácil essa também, não é mesmo? Como que se chama a pessoa que faz cordel? Repentista, poeta ou cordelista? Pensem aí. Ah, essa estava super fácil, não é mesmo? Parabéns para quem respondeu cordelista. Joia! Gente, então a tarefa. Vocês vão lá acessar o site da Secretaria Municipal de Educação, né? Vão imprimir suas tarefas ou vão lá na sua escola, retirem suas atividades, façam bem bonito e entreguem novamente, tá? Então a tarefa vai estar disponível no site e para retirada na escola. E a professora também quer fazer um pedido, uma tarefinha bem especial para vocês. Que para a próxima aula é para vocês enviarem um vídeo para mim, né? Aqui para o programa, na realidade, contando o que foi que você mais entendeu, o que foi que você mais gostou sobre o gênero textual cordel. Lembrando que você também pode pesquisar aí na sua casa, certo? Então, não esquece de mandar um videozinho bem legal para o programa, tá? Se possível, ainda hoje. A professora Patrícia, então, quer agradecer a presença de vocês nesta aula, deixar um beijo para todos, certo? E eu vejo vocês daí na quarta-feira. Vamos só relembrar os objetivos da nossa aula hoje? Compreender, então, o gênero textual cordel, identificando os seus elementos, né? Estudamos o gênero textual cordel, compreendemos como ele é formado, como ele chegou no nosso país e as características dele. Então, sim, né? Conseguimos atingir este objetivo. Apreciar textos literários, valorizando-os em sua diversidade cultural, né? Então, nós vimos como é rico este gênero textual, quanta informação e quanta beleza ele traz pra gente. Joia! Conseguimos atingir também. A professora, então, deixa um beijo especial para vocês, que vocês tenham um ótimo dia e até quarta-feira. Tchau, tchau! Vem aí, matemática! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindo também a vocês, alunos da Educação de Jovens e Adultos. Todos vocês muito bem-vindos. E vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos à telinha? Então, hoje nós vamos trabalhar com a probabilidade, né? Determinar a chance de um evento acontecer em determinado espaço amostral, utilizando ou não a porcentagem. É isso que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com os conceitos da probabilidade, trabalhando aqui com o cálculo, propriamente dito. Nós vamos trabalhar aqui com a ideia da probabilidade na fração e na porcentagem, tá bom? Então fica ligadinho aqui com a professora. Mas para a gente falar em probabilidade, nós já trabalhamos com isso, a gente trabalhou já com essa ideia de eventos acontecerem, as chances, né, desses eventos acontecerem. Mas eu quero fazer uma pergunta inicial para a gente pensar um pouquinho no que a gente já trabalhou em aulas passadas. Vamos ver aí na nossa telinha o que vai aparecer, a pergunta que a professora quer fazer? Qual a probabilidade de chover hoje? Então pense um pouquinho. Qual é a probabilidade de chover hoje? Olha para o tempo lá fora. E daí? Diz, é 100%? É 50%? É uns 10%? Ou hoje é muitíssimo pouco provável que chova? O que vocês acham que é o dia de hoje?
Muito bem, então vejam lá. Quando a gente responde essa pergunta, qual é a chance de um evento acontecer, a gente está trabalhando com essa ideia da porcentagem. Quantos por cento ele pode acontecer? Num total aí de 100%, né? Então a gente vai trabalhar com essas questões aqui hoje na nossa aula. E para a gente iniciar, a professora trouxe uma situação aí para a gente pensar. Vamos ver qual é? A Elisângela escreveu a palavra matemática em uma folha. Depois, recortou cada letra e colocou sobre a mesa. Ela vai sortear algumas letras aleatoriamente. Bem, então nós vamos fazer a mesma coisa que a Elisângela fez. Nós vamos trabalhar com essa ideia da palavra matemática, da quantidade de letras, né? Para responder essas perguntas que estão aí abaixo. Então, nós vamos pegar aqui, ó, na mesa da professora, já está aqui a palavra matemática, né? Que a Elisângela lá também recortou. E a Elisângela misturou, né? Ela fez assim uma mistura aqui das letras, né? Fez assim, digamos, todas elas assim aleatoriamente colocadas, né? Sem se preocupar em formar a palavra propriamente dita. E ela pensou assim, se eu no escuro, assim, sem olhar para as letras, se eu sortear uma letra, qual é a probabilidade de eu pegar uma letra específica? É isso que a gente vai ter que procurar saber. Primeiro, como que a gente resolve um problema desse? Bem, para a gente resolver um problema desse, a gente tem que pensar em algumas estratégias. E essas estratégias que a gente pensa nos ajudam e facilitam o nosso trabalho aqui para resolver e responder as perguntas. Bem, como nós estamos trabalhando com probabilidade, com chances de evento acontecer, e nesse caso aqui é o sorteio de letras, eu vou separar aqui as letras iguais. Então essa é uma estratégia que eu posso usar para me ajudar. Então vamos lá. A professora vai separar aqui as letras que são iguais, né? E vamos ver quantas letras iguais eu tenho nessa nossa palavra matemática. Então nós temos o conjunto das letras As, M, T, aí a letra C sozinha, a letra I sozinha, a letra I, E sozinha. I, E e o C estão sozinhos. As outras estão com quantidades um pouquinho maiores. Muito bem. Então, qual é a pergunta que ela fez lá no problema? Vamos voltar para o nosso problema? Qual é a letra com mais chances de ser sorteadas? Qual é a porcentagem desse evento acontecer? Então, vamos olhar aqui na mesa da professora de novo. Nós temos, né, aqui as letras da palavra matemática e ali ela perguntou qual é a letra que tem mais chances de ser sorteadas, né, de ser sorteada aleatoriamente. Se eu fechar o olho aqui e fazer assim e pegar uma letra, qual é a letra que tem mais chance de ser sorteada e qual é a porcentagem que ela tem de ser retirada dali, né, do total do meu evento aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo um experimento de probabilidade. Esse experimento de probabilidade vai mexer com a chance de acontecer o evento aqui. Qual é o evento que nós estamos trabalhando agora? De retirar, qual é a letra que tem maior chance de acontecer na escolha dela. No caso aqui, eu tenho o conjunto do M, do E, do I, do C, do T e do A. Qual tem mais letras aqui que pode dizer assim, não, essa letra tem maior chance de ser retirada? Olha bem, e a professora já vai conferir aí com vocês se a gente acertou. Ok? Qual é a letra? Isso, é a letra A. Por que é a letra A? Temos que ter uma resposta convincente. Porque a letra A tem mais letras do que qualquer outra letra no meu experimento. Isso, então eu tenho 3 letras A. Mas quantas letras eu tenho no total? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no total, tenho 10 letras. Então, como é que a gente calcula agora a probabilidade dessa letra A ser retirada? Quando a gente trabalha com probabilidade, lembrando que a professora falou, a gente trabalha com a ideia de porcentagem. Então, vamos lá. Lembra que a gente já trabalhou em aulas passadas a relação assim da porcentagem com as frações ordinárias? Lembram? Então, das frações decimais, nós vamos trabalhar com a mesma ideia aqui. Bem, se eu tenho um total de 10 letras é o meu total. Então, eu vou colocar aqui embaixo, na fração, o denominador 10.
E a letra A, eu tenho 3 em 10, né? Eu tenho 3 décimos de letras A nessa palavra matemática. Isso significa que eu tenho quantos por cento? Lembra, nós já sabemos fazer essa relação aqui, ó. 3 de 10 vale... Isso, ó, tem gente que já lembrou da nossa aula de porcentagem lá, quando a professora trabalhou com a relação, né, dos números racionais. Eu tenho, deixa a professora com mais de 30, ficou esquisitinho, a professora fez tortinha ali. Vamos de novo. 30%. Então, vamos lá. Né? 3 décimos equivalem a 30%. Então, isso aqui a gente já aprendeu na aula passada. Né? Alguns dias atrás nós trabalhamos com essa relação de frações decimais, frações ordinárias e porcentagem. Então, 3 décimos vale 30%. 3 de 10 é a mesma coisa que 30 de 100, tá? Vale a mesma coisa. Se eu pudesse escrever aqui a fração de porcentagem de 100, eu faria assim, ó, 30 de 100, que equivale a 30%. Então, ó, a professora fez mais uma relação aqui, ó. Estão vendo? 3 de 10 é a mesma coisa que 30 de 100, que é a mesma coisa que 30%. Então, essa relação aqui a gente só está relembrando, né? Que a gente já teve aula sobre isso. Muito bem, então a porcentagem da letra A a ser retirada é de 30%. Vamos ver a resposta lá do nosso problema? Então, a resposta no nosso problema, né, é a letra A, que é a que tem maior chance, porque ela, das 10 letras, eu tenho 3 letras As. Muito bem, se eu tenho 3 letras As, tenho 30% de chance de retirar a letra A desse evento. Muito bem, e a próxima pergunta, qual que era a próxima pergunta? Vamos continuar o problema. Quais letras têm mais chance de sair? Vogais ou consoantes? Por quê? E calcule a porcentagem de cada uma, tanto das vogais quanto das consoantes. Então, vamos ver aqui na mesa com a professora de novo. Na palavra matemática, nós temos quantas vogais e quantas consoantes. Agora, vamos separar em grupos, vogais, consoantes. Então, consoantes, o M e o T são consoantes. Então, eu vou pôr do lado de cá. O C também é uma consoante, vai para o lado de cá. E as vogais, A, E e I. Muito bem, eu separei aqui em 2 grupos. Grupo das consoantes, grupo das vogais. E agora, vamos contar quantas que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, o que aconteceu aqui, professora? Aconteceu que nós temos exatamente a metade, isso mesmo. Então, lá a pergunta é qual a porcentagem, né, de acontecer o evento de retirar consoantes e qual é a porcentagem do evento de retirar vogais. Se são metade, a gente vai trabalhar assim, ó, metade, né? Metade para consoante, vou pôr só as primeiras letras aqui, e metade para vogais. Isso, a professora só fez um registro aqui, né, da nossa ideia, né? Nós estamos trabalhando aqui a ideia, né, o nosso rabisco. Então, metade de consoantes, metade de vogais. A metade de 100% é quanto? 50%. Muito bem. Então, qual é a porcentagem de tirar tanto vogais quanto de consoantes? 50%. Significa que as duas os dois eventos são eventos que acontecem, né, com a mesma porcentagem. Equiprováveis, a gente chama, né? Eventos equiprováveis são eventos que têm as mesmas chances de acontecer. Então, no caso aqui, 50% para consoantes, 50% para vogais, né? As duas temos a probabilidade de 50%. Muito bem. Então, vamos ver a resposta no problema agora? Vamos lá no problema? Ambas têm as mesmas chances, pois temos metade para cada uma. No caso ali, 50%. E a letra C? Vamos ver já a letra C? Das vogais presentes na mesa, qual tem mais chance de ser sorteada? Agora vamos voltar aqui na mesa. A professora tem as vogais, nessa condição agora só as vogais. As consoantes a gente não vai olhar, a gente vai olhar só as vogais. Nas vogais, qual é a vogal que tem maior chance de retirá-la nesse evento aqui? Retirar vogais aqui, ó. Qual que tem mais chance?
Isso, continua sendo a letra A. Por quê? Por que é a letra A que tem maior chance? A resposta a gente já deu, inclusive, dessa pergunta, lembram? Isso, porque a letra A é a que tem mais letras, né? Nós temos 3 letras As em 5 letras vogais. Então, 3/5, né? Se a gente pudesse fazer o cálculo aqui, a gente vai fazer o cálculo aqui, ó. 3/5, que equivale, né? Os 3/5 equivale a 60%. Né? A gente já aprendeu isso aqui também em aula passada, né? Então, de tirar a letra A das vogais agora, eu não estou pegando a letra A da palavra matemática toda, eu estou pegando a letra A somente das vogais. Então, o conjunto das vogais que eu tenho na palavra é 5. E a letra A nós temos 3. Então, a letra A, nesse experimento de tirar vogais, ela tem apenas 3 em 5, 3 em 5, 3/5, que equivale a 60% de chances, ok? Muito bem. Agora vamos lá para a resposta do nosso problema. É a letra A. Muito bem. E nós já, inclusive, adiantamos, né? Fizemos aqui a porcentagem também. Das consoantes presentes na mesa, qual tem menos chances de ser retirada? Agora vamos olhar para as consoantes da mesa, né? Vamos olhar aqui na mesa da professora, só as consoantes. Qual delas tem a menor chance de ser retirada? E por que também, né? Vamos pensar aí na resposta completa. Por que é essa letra? Pensaram? Vejam bem, olha, eu tenho duas letras M, a menor chance de ser retirada. Vejam lá, nós temos... A professora está dando um tempinho para vocês pensarem, que eu não quero dar a resposta para vocês. Está muito fácil essa nossa atividade. Ótimo! Quem é? Isso, a letra C. Vamos conferir lá na nossa resposta do problema? Vamos lá olhar o problema? É a letra C. Ótimo, muito bem, parabéns. E agora vamos para a letra E. Qual é a nossa pergunta da letra E? Qual letra tem mais chance de ser sorteada? A M ou a letra A? Opa, agora vamos comparar aqui a M e a letra A. Vamos olhar aqui na mesa da professora de novo. A M e a letra A, somente as duas letras que foram solicitadas aí na nossa letra E, né? Nessa atividade da pergunta da letra E. Olhando aqui na mesa, nós vemos 2 letras M's, 3 letras A's. Qual é a que tem maior chance de ser retirada? Olha que está bem fácil também. Qual é? Isso, é a letra A. Por que é a letra A? Porque a letra A tem mais, né? Muito mais chances, porque nós temos 3. E a letra M nós só temos 2. Se a gente for calcular a porcentagem, das 10 letras da matemática, 2 são M's, 20%. Das 10 letras, 3 são letras A's, 30%. Vamos olhar agora na nossa resposta do problema? A nossa resposta diz que a letra que tem maior chance é a letra A, com 30% contra 20% da letra M. Muito bem, então veja que só nessa atividade aqui das letras da palavra matemática, a gente já teve bastante ideia, né, para saber resolver problemas de probabilidade. Bem, mas nós não vamos ficar só nesse problema, a professora trouxe mais um aí para a gente resolver. Vamos ver aí na telinha? Então agora nós vamos trabalhar com a ideia do sorteio de bolinhas, né? Essas bolinhas que vão aparecer aí que está aparecendo para vocês no saquinho da telinha, aí bem no cantinho, né? Em um saquinho há bolinhas com números pares e ímpares. Imaginemos que essas bolinhas serão sorteadas aleatoriamente, ou seja, sem a gente querer, né? No acaso, a gente não pode escolher, assim, na probabilidade, o aleatoriamente significa ao acaso, sem precisar olhar. Nós temos que tirar sem olhar. Nesse experimento de retirar as bolinhas, eu quero saber, letra A, quais são os números pares marcados nas bolinhas, quais são os números ímpares marcados nas bolinhas. Então, olha as bolinhas aí do lado, estão vendo?
Quais são os números que são pares? Isso, 18, 36 e 84. Que cor que eles são? Isso, são laranja. Quais são os ímpares? Vamos ver? O 11, o 49, o 53, o 77 e o 95. Isso está visível, nós estamos conseguindo ver esses números ali no saquinho que está transparente, né? Ao todo aí, contando todas as bolinhas dentro do saquinho, quantas bolinhas tem? Conte lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o total é 8 bolinhas. Agora a gente vai fazer o experimento para descobrir a porcentagem das bolinhas pares. Então vamos ver aqui com a professora na mesa? Então a professora trouxe aqui, né, as bolinhas exatamente daquelas que apareceram para vocês ali na telinha. Elas estão aqui, ó, no saquinho transparente, para vocês verem que são as mesmas, né? A professora vai mostrar aqui para vocês todas elas. As pares primeiro, tá? Ó, 18, 84, vou colocar aqui na nossa caixa. 36, muito bem, a professora vai puxar aqui para colocar ela aqui dentro. Agora vamos ver as brancas, que são as ímpares. 49, 53. Vamos continuar aqui com as nossas bolinhas. A 95, a 11 e a 77. Temos que ter 8 bolinhas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 brancas. 1, 2, 3 laranjas. 5 com 3, 8. Muito bem. Então, as 8 vão ficar aqui dentro. Então, ali está, né, colocada aí nessa nossa caixinha, as 8 bolinhas. Agora a professora vai fazer o experimento. Qual é o experimento que a gente vai fazer? Exatamente aquele que estava lá no problema. Vamos voltar no problema de novo? Volte lá. Isso, ó. Qual a porcentagem das bolinhas pares? Para a gente fazer esse experimento, a gente sabe que na probabilidade, o que a gente faz? A gente pega e tira o acaso. Então a professora vai fazer aqui um pequeno experimento com vocês de retirar o acaso, as bolinhas dentro do nossa caixinha azul, né? Nós vamos pegar aqui na caixinha da mesa da professora. Vamos acompanhar aqui com a professora. Então, ó, eu não estou olhando, né? Vocês a professora vai virar aí para vocês as bolinhas, ó, para mim não olhar, tá? E agora eu vou estar fazendo o nosso sorteio. Então, isso, eu não vou olhar. Agora a professora vai sortear qualquer uma delas. Estou fazendo bastante barulho para vocês verem que eu estou mexendo, tá? Ops, tirei uma. Vamos ver qual é que eu tirei. Uma bolinha número 84. Essa bolinha 84, ela é par. Muito bem, ó. O primeiro evento aqui, retirar bolinhas, aconteceu de sair um número par. Será que se eu colocar de novo aqui dentro e retirar de novo a bolinha, vai sair outro par? Então vamos lá, a professora vai tirar de novo, vai sem olhar, né? Vocês já viram que a professora não está olhando. Agora a gente vai ver qual é a próxima. Opa, peguei mais uma. Vamos ver qual é, se é par ou se é ímpar. Vamos lá? Olá, de novo! Par! Nossa, deu certo de cair mais uma vez par. Mas isso é porque foi ao acaso, né? Existe a chance de sair par menos, mesmo tendo menos bolas. Muito bem. Então aqui foi só um experimento rapidinho que nós fizemos para lembrar o que é o experimento. O experimento é esse. Mexer e retirar, a chance de sair aquele elemento que a gente está procurando. Mas como a gente quer saber qual é a chance de bolinhas pares, as pares eram quantas? 3 em 8, né? Então nós tínhamos na nossa contagem total 8 bolas, né? 3 eram pares. Bem, se 3 eram pares, qual é a porcentagem que nós temos aqui, né? Das bolinhas, de tirar as bolinhas, no caso são as pares, né? Que são as bolinhas laranjadas. Então veja, eu tenho 3
em 8. Essas 3 bolinhas em 8 vão me dar uma porcentagem. Vocês sabem qual é essa porcentagem? Bem, dá para a gente fazer de 2 jeitos. Ou a gente pega o numerador e divide pelo denominador, que dá também, ou a gente faz aquele rabisco, aquele desenho que eu sempre repito para vocês, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente pode rabiscar para encontrar. Às vezes é mais fácil fazer um rabisco de uma ideia e encontrar uma resposta do que ir direto para a conta. Então, olha o que a professora vai fazer aqui. Eu vou fazer de conta que eu tô com um círculo. Opa, nossa, o círculo está bem tortinho. Deixa a professora fazer aqui na mesa primeiro, já mostro para vocês aí. Isso, só para dar uma ideia de círculo, né? Então, eu tenho aqui um círculo, eu vou dividir esse círculo em 4 partes primeiro na metade, depois a outra metade da metade, né? Então, aqui eu tenho 4 partes. Agora, eu quero dividir para chegar em 8, então é mais divisões que eu vou fazer aqui no círculo. Então, a professora vai fazer aqui a divisão para dar 8 partes. Olha lá, né? Eu fiz aqui uma divisão e deu 8 partes no meu círculo. 3 partes eu já sei que são as bolinhas pares. Agora, lembra que a professora já contou para vocês do círculo, a porcentagem no círculo, que aqui eu tenho 1/4? Lembram? Ó, a professora vai mostrar para vocês aí, ó, 1/4. Estão vendo? 1/4 é quanto em porcentagem, lembram? Isso, é 25. E aqui embaixo eu tenho mais 1/4, né? Que são esses 2 aqui. Daí aqui para cá tenho mais também, mas eu vou me deter só nesses 2 da metade aqui. Por quê? Porque eu tenho 3 pedaços. Se eu tenho aqui, ó, 25% aqui, opa, deixa eu fazer maior aqui para vocês poderem enxergar. Se eu tenho aqui nesse pedacinho 25%, nesse outro pedaço de baixo inteiro também tenho 25, mas eu não posso pegar ele inteiro. Por quê? Porque eu quero só até aqui, ó, vou pegar aqui a cor vermelha para mostrar para vocês que eu quero só até aqui. Então, eu quero daqui de cima até esse pedacinho aqui. Eu só quero esses 3. Bem, qual que é a metade de 25? Nossa, a gente já trabalhou com isso. Professora, tem que fazer conta? Não, lembra que a professora já explicou para vocês também? Vamos fazer de conta que o 25 é 24. Metade de 24 é 12. E a metade do 1 que ficou para chegar no 25 é meio. Isso mesmo, então aqui eu tenho 12,5 de porcentagem. Só nesse 1 ali. Agora, juntando 25 com 12,5, eu vou ficar com quanto? Deixa a professora colocar para cá. 25 mais 12,5, que é o 12,5. Ah, então deixa eu apagar aqui agora do ladinho, que eu já não vou usar mais esses 2 números aqui. E eu vou usar somente, né, deixa a professora tirar aqui também esse azulzinho e pôr de vermelho de novo. Eu quero saber esses 3 pedacinhos aqui, esse e esse. Até vou fazer um rabisco aqui nos pedacinhos para ficar destacado. Ó. Então tá, eu destaquei eles ali, né? Ficou assim meio rabiscadinho, mas não tem problema. Agora, quanto que dá essa soma aqui? Essa soma aqui vai dar 37,5%. Então, é esse o valor que nós temos nos 3/8, que é a probabilidade de sair a bolinha par. Qual é a probabilidade? 37,5% de probabilidade de sair a bolinha par. Vamos lá no nosso problema para ver a resposta? Vamos lá. Então, a probabilidade de sair as bolinhas pares, na resposta do nosso problema, temos lá 37,5% de bolinhas pares, né? Acabamos de ver aqui. E qual é a porcentagem de sair as bolinhas ímpares? E agora? Como que eu vou fazer das bolinhas ímpares? Bem, para a gente resolver esse problema, não precisa fazer de novo todo aquele rabisco que nós fizemos anteriormente, não. Por quê? Pense assim, se eu tenho 2 partes, uma par, outra é ímpar, 3 são pares, as 5 são ímpares. Então, olha aqui no gráfico de novo que a professora fez aqui no círculo, né? Nessa brincadeira que nós desenhamos aqui na nossa lousa. Então, veja, se 3 eram pares e deu 37,5, agora eu não tenho mais 3 ímpares. Eu tenho quanto? 5, né? 5 ímpares.
Bem, o todo, o que a professora já sabe do todo? O todo significa que nós temos 100%. Então, para achar esse que ficou agora aqui, ó, os 5 pedaços, né? Esses 5 pedaços que ficaram para fora, o que eu posso fazer para descobrir a porcentagem? Eu pego 100% e diminuo o 37,5%. É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma conta de menos, né? A gente pode fazer essa conta de menos, né? Fazendo armando, podemos fazer armando, não tem problema nenhum. Então a professora vai colocar aqui do lado, ó, 100 tirando 37,5. Lembram lá como é que faz a conta de subtração com números decimais? Vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Mas, professora, o 100 não tem vírgula. Ele não tem vírgula, mas ele pode ter. Aonde que eu vou pôr a vírgula do 100? Aqui, ó, como se fosse os centavos. Né? Ó, eu posso pôr depois. Todo número inteiro, eu posso pôr a vírgula zero depois dele. Igual o 100, ó. Eu escrevi 100, vírgula e coloquei o zero. Isso aqui eu posso fazer. Agora, eu já tenho o número de vírgula embaixo de vírgula. Vamos fazer a conta, né? A professora vai fazer aqui com a cor vermelha. Então, aqui eu não posso, lembra que a professora não pode, né, tirar 5 de 0, 7 de 0, 3 de 0? Então, olha o que a professora vai fazer. Eu vou pegar a minha centena e vou reagrupar aqui com a minha dezena. Então, aqui a centena ficou 0, não tenho nada, porque eu tirei 1 e passei para lá. A minha dezena, que são 10, eu vou emprestar 1 para a unidade, vai ficar 9. A minha unidade, vou emprestar 1 unidade para fazer 10 décimos. A minha unidade vai ficar 9, ok? A professora fez os reagrupamentos para poder fazer a conta. Agora vamos lá. Eu tenho 10, quero tirar 5, vai sobrar 5, né? Vão sobrar 5. Eu tenho 9, tiro 7, vão sobrar 2. Tenho 9, tiro 3, vão sobrar 6. E o 0, né, que é só, não vai tirar de nada, mas então vai ficar o 0 ali. O que nós vamos fazer? Vírgula embaixo de vírgula, então a vírgula vai ficar aqui. Agora eu respondo a minha pergunta. Quanto que vale os 5 oitavos? Então aqui, ó, esse valor aqui, deixa a professora apagar a conta de cima agora aqui, para vocês poderem visualizar a porcentagem. Agora a professora quer tirar aqui para nós podermos visualizar o número, tá? Então agora esse número aqui que nós achamos na conta, 62,5 é 62,5%. Então nós temos aqui, ó, deixa a professora escrever de novo aqui em cima, 37,5% dos que são vogais, né, as letras vogais. No caso que a gente tem lá não é as letras vogais, é do experimento, né, das bolinhas, a letra já foi. As bolinhas pares, nós temos 3, e as bolinhas ímpares, nós temos 5. Então, das bolinhas pares, 37,5% de chance de sair uma bolinha par e 62,5% de chance de sair uma bolinha ímpar. Mas, professora, você fez agora há pouco o experimento, e a professora fez mesmo, o experimento que tirou aqui as bolinhas e saiu 2 bolinhas par. Mas, professora, não deu maior chance de sair bolinhas ímpares? Não deu 62,5%? Deu, mas isso não me garante que em qualquer evento que eu vá fazer, qualquer experimento aqui do meu evento, né, eu tire uma bolinha ímpar. Não é certeza de eu tirar isso. Existe muita chance, mas não existe a certeza, ok? Muito bem. Então, essa nossa atividade aqui ensinou pra gente a fazer o cálculo aqui, olhar, né, como que faz a porcentagem das bolinhas, no caso que foi das bolinhas pares e das bolinhas ímpares que a professora trouxe para vocês. E agora a gente vai fazer uma outra atividade que já está, né, estamos quase chegando aí no final, só a professora conferir aqui. Nós vamos fazer ali uma atividade também que envolve bolinhas, né? Essas bolinhas são as bolinhas um pouquinho menores, são bolinhas de 1 a 5, onde a gente vai trabalhar com com esse nosso problema. Então, o problema agora das bolinhas que vai aparecer loguinho aí para vocês já vão ver.
Então está aí, esse problema também é de bolinha, só que agora eu tenho 5 bolinhas apenas, de 1 a 5. O que está perguntando ali? Ali está perguntando o espaço amostral, né? O que é espaço amostral? Vocês lembram o que é o espaço amostral? O espaço amostral é aquele espaço total de todos os elementos que vão fazer parte do meu experimento. Quantos elementos eu tenho aí nas bolinhas? Isso, eu tenho 5 elementos. Então, se eu tenho 5 elementos, o meu espaço amostral vale 5. Muito bem. Qual é a probabilidade de, em porcentagem, claro, sair num sorteio qualquer um número par? Bem, quantos números pares eu tenho ali? Olhe bem. Isso, eu tenho 2 e o 4. Isso mesmo. São 2 pares em 5. Bem, quanto que vale em porcentagem 2/5? Lembram? Isso, só tem gente que lembra lá, né? Quanto que vale em porcentagem 2/5. Então, vamos ver aí qual é a resposta da porcentagem dos números pares? Olá, 1 em 5 vale 20. 2 em 5 vale 40, né? Então, 2/5 vale 40%. Então, se nós só temos 2 bolinhas pares, que é a 2 e a 4, nós temos 2 em 5 ou 40%. E bolinhas ímpares? Quantas bolinhas ímpares são? 1, 2, 3. Isso, o número 1, o número 3 e o número 5. Bem, se são 3 bolinhas, a 1, a 3 e a 5, nesse caso são 3/5, né? 3 em 5, que equivale a quanto? Se 2 em 5 vale 40, 3 em 5 vale quanto? É só pegar 100 e tirar o 40, o que sobrar é o 3/5, né? Que vale 3 em 5. Quanto que é 100 menos 40? Isso, 60. Então ficou 60% para as bolinhas ímpares. As chances são iguais ou diferentes nesses dois casos ali de cima? E por quê? São diferentes, isso mesmo. São diferentes porque o grupo de um é maior que o grupo do outro, né? Vamos ver a resposta? Não, não são iguais. As chances são diferentes, porque um grupo é maior que o outro. O grupo de bolinhas ímpares é maior que o grupo de bolinhas pares. Muito bem. E nesse sorteio aí, desse evento, no caso, desse experimento, eu tirar um evento que é número maior que 1. Opa, número maior que 1. Ou 1 entra, o que vocês acham? Vocês acham que o número 1 entra num sorteio que eu quero números... no sorteio não. Entra na probabilidade na contagem, na probabilidade, se eu quero números maiores que ele? Isso, não entra. Para mim ter, né? Ou para eu ter uma resposta para essa pergunta, eu tenho que pensar assim. Para ser maior que 1... só podemos considerar o 2, o 3, o 4 e o 5. Nesse caso, são 4 chances em 5 que eu tenho. Ou seja, 80% de ser um número maior que 1. E o número menor que 4? Mesma coisa, menor que 4. O 4 entra nessa contagem? O que vocês acham? Não, né? Muito bem, então menor que 4 ele não entra. Eu só vou considerar, desculpe, não é menor que 4, a professora se enganou. Era maior que 4. Então maior que 4, 4 não entra, só vai entrar o número 5. Então o número 5 só tem uma chance, que é 20%, que é 1 em 5. E maior que 5? Opa, olha bem que a professora perguntou aí. Um número maior que 5. Qual é a chance de eu ter um número maior que 5 nesse experimento de sorteio das bolinhas desse nosso problema? Temos alguma chance de ser um número maior que 5? Não. Então, se nós não temos nenhuma chance, significa que é um evento impossível. Nesse experimento de sortear uma bolinha com esse meu espaço amostral, que é do 1 ao 5, eu não consigo, então não posso. Nesse caso, o meu evento é um evento impossível.
Muito bem, então aí a gente fez aí agora, né, junto com a professora na telinha, um problema também envolvendo bolinhas, né, de porcentagem, de probabilidade. Nós fomos trabalhando com a ideia de tirar números maior que um outro, né? Então, nesse sentido, quando a professora pede assim, um número maior, aquele número lá não entra. A não ser que a professora fale assim, ó, qual é a probabilidade de nesse evento, né, nesse experimento, eu tirar o número maior ou igual a 4. Maior ou igual significa que o 4 entra, então eu tenho que considerar o 4 também. Mas no caso do nosso problema, não tinha maior e igual, tinha só maior. Então, se ele é só maior, eu não posso chamar o 4 para fazer parte, ele tem que ficar de fora. Eu só vou considerar o 5 nesse experimento. Porque lembra que a professora falou, é o espaço amostral que vai determinar a probabilidade. Então, se eu só tenho 5, eu não posso considerar mais nada. É só de 1 a 5. Ok? Compreendido? Muito bem. Bem, meus amores, chegamos ao final da nossa aula. Né? A gente fez tudo isso para atingir o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo da aula? Determinar a chance de um evento acontecer em determinado espaço amostral, utilizando ou não a porcentagem. Muito bem, a gente usou aqui, né, a porcentagem e também as frações para indicar aqui a probabilidade. Mas a gente fez tudo isso para que a gente pudesse compreender e chegar até o final com esse objetivo que nós tivemos. E nós conseguimos cumpri-lo, não é verdade? Muito bem. E para você treinar um pouquinho mais, tem uma tarefa. Vamos ler lá? Nós temos aí uma situação com duas perguntas, né? Mariana está sorteando o número usando uma roleta. De acordo com esse experimento dela, responda. Letra A. Qual é o espaço amostral na escolha de qualquer número? Quantos por cento vale esse espaço amostral? Então, vale o espaço todo, inteiro. Tá? Eu estou perguntando a porcentagem do inteiro. Letra B. Qual a probabilidade de sortear um número menor que 5? Opa, olha aí a condição que a professora acabou de explicar para vocês. Menor que 5. Será que o 5 entra? Pense bem. Responda essa situação em porcentagem e em fração também. Pode ser em porcentagem e em fração. Muito bem, tá aí a tarefa. Vocês vão fazer, vão se esforçar, vão tentar resolver, que não tá difícil, tá bem simples. E depois vocês vão lá no blog da professora e peguem a correção. Se não conseguir achar, pede ajuda para a professora, que ela vai te ajudar. Ok? Muito bem? Então, nós vamos ficar por aqui. A gente vai se ver na próxima aula. Fiquem com o beijinho da professora e até lá. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos lá com a prof para mais uma aula de Ciências Humanas. Hoje nós vamos conversar sobre a Proclamação da República. O nosso objetivo da aula é reconhecer o significado das datas comemorativas Proclamação da República. Bom, então, ontem, dia 15 de novembro foi feriado. Vocês sabem o porquê? Ontem foi dia 15 de novembro de 2020, não de 1889, né? Mas lá nesse dia, em 1889, aconteceu a Proclamação da República. Muito bem, vocês sabem o que quer dizer Proclamação da República? O que é isso e o porquê que ela é feriado? Vamos conhecer um pouquinho sobre essa data. Dia 15 de novembro é um feriado nacional, em que se celebra a Proclamação da República. Feriados servem para quê? Para você ficar em casa jogando LOL, viajar, mas também para a sociedade lembrar de eventos de sua história, o que se chama de memória coletiva. Muito bem, vocês escutaram o narrador falando sobre memória coletiva. O que quer dizer isso? Memória coletiva é aquela que pertence a todos. Então, é um feriado nacional, é um feriado no Brasil todo. É a tal famosa Proclamação da República. Bom, sabemos que república é uma forma de governo onde você pode escolher quem vai governar o seu país, o seu estado, o seu município. Então, isso é a república. O povo pode escolher quem vai governar. Mas
E o que será que significa proclamação? Acompanhem aí. Proclamação. O que significa essa palavra? Segundo o dicionário, é uma declaração pública e solene. Então dá para dizer que o início da forma republicana de governo no Brasil foi mera solenidade. Pois é, vamos conversar sobre isso. Então, uma declaração pública e solene. Ou seja, a proclamação da República, ela aconteceu por militares. Ela foi assinada por militares. Era quem já estava dentro do poder, era a elite já da nossa sociedade. Então isso quer dizer que não teve uma revolta, não teve participação da população, foi algo de dentro do próprio governo, foi uma troca de poderes, digamos assim, tá? Então não passou de assinatura. Então, quando você vê aquela foto lá que você vê na praça, os militares na praça e o povo, não teve uma revolta, tá? Então, foi dentro do próprio governo que aconteceu isso e depois só foi anunciado para a população. Então, não teve a participação efetiva da população. Mas, pensando desse jeito, será que já existia algum movimento republicano antes dessa data? A origem do movimento republicano no Brasil é o ano de 1870, quando é publicado o Manifesto Republicano por 60 integrantes do Partido Liberal. O manifesto dizia: "Somos América e queremos ser americanos". Essa era a primeira base ideológica do republicanismo brasileiro, a de que um governo monárquico era um modelo europeu, que não fazia sentido um país americano ser governado por um príncipe da família real portuguesa. Então, lembram lá que o Brasil, neste momento em que nós estamos ainda, né, falando da história, era governado pelo imperador Dom Pedro II. Vocês lembram lá que ele era filho de Dom Pedro I, que fazia parte da monarquia, o poder passava de pai para filho, etc, etc. Lembram lá? Muito bem. Então, era Dom Pedro II que estava no poder e era ele que estava governando. O que ia acontecer depois disso? Dom Pedro ia passar o título dele para a próxima pessoa da sua família. Ele não tinha filhos homens, só tinha filha mulher, tá? E aí tinha toda uma problemática. Então, desde 1870, existiam partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Liberal. Entre eles tinham divergências do que eles queriam para a República, mas eles não eram rivais, certo? Eles não discutiam entre si, tá bom? Mas já existia partidos políticos que queriam essa mudança de governo, essa mudança do sistema de governo, ok? Mas e por que eles não faziam nada ou por que isso não tinha uma continuidade, tá bom? Vamos ver o porquê. Ambos os movimentos eram pacíficos. Uma coisa que é importante pensarmos: o imperador Dom Pedro II tinha muito prestígio na sociedade da época. Precisamos diferenciar o imperador da causa imperial. A ideia era esperar a morte natural do imperador e aí propor a república. A sucessão não ajudava a causa imperial. Dom Pedro II não tinha filhos homens. Quem assumiria o trono seria a princesa Isabel, casada com o francês Conde d'Eu. E ninguém gostava do francês, nem seu sogro. Também não gostavam da ideia de possivelmente serem governados por um estrangeiro que mal sabia falar português, já que a Constituição autorizava que uma mulher assumisse a coroa, mas temia-se que o conde tivesse papel ativo no governo. Mas, se não esperaram o imperador falecer, o que acelerou a queda da monarquia? Muito bem, eu conto para vocês. Então, a monarquia aqui no Brasil ela era sustentada por 3 fortes pilares: dos militares, a igreja e os fazendeiros, certo? Então, vamos lembrar um pouquinho do que a gente já estudou sobre o Segundo Império, que era um momento onde estava se tentando recuperar a identidade do brasileiro. Quem era esse povo brasileiro que foi colonizado e passou por tantos anos sendo de Portugal, certo? Então, quando surge a possibilidade do conde estar influenciando
no poder aqui no Brasil, que era o esposo da princesa Isabel, quando existe essa possibilidade, foi mais forte ainda o movimento republicano, porque voltaria a ser governado por alguém de fora, que não fosse brasileiro. E Dom Pedro II, ele tinha nascido aqui no Brasil, foi criado aqui, e por isso que ele tinha essa empatia, o povo gostava dele. Por isso que começou toda essa movimentação também, tá? Então, lembrando disso, os militares, os fazendeiros e a igreja davam um maior suporte para a coroa, que representava a monarquia. Mas aí começaram a ter alguns problemas. Os primeiros a deixar de apoiar a monarquia foram os militares. Por quê? Quando lá teve a Guerra do Paraguai, que foi aqui no território brasileiro, foi disputa por território. Os militares ganharam. E com isso eles ganharam muito prestígio, muita honra, a sociedade passou a respeitar muito os militares. Mas Dom Pedro II não dava assim aquela remuneração legal para eles, condições de trabalho muito satisfatórias, tinham muitos castigos físicos naquela época também para os militares, sabe? Então, quando eles ganharam a Guerra do Paraguai, eles começaram a ter muito prestígio, eles queriam ser mais valorizados. E Dom Pedro não estava correspondendo desta maneira. Então, por isso, os militares acabaram deixando de apoiar a causa da monarquia e começaram a aderir à ideia da república, certo? A próxima que começou a apoiar o movimento republicano foi a igreja. Por quê? Lembram lá também que a prof já conversou com vocês que a igreja católica, ela tinha muita influência antigamente no governo. Então, até mesmo Dom João VI, quando veio aqui para o Brasil, a igreja católica participava demais da tomada de decisão, né? E assim foi com os outros, com Dom Pedro I e assim por diante. Mas Dom Pedro II, ele não era católico. Então nem tudo que a igreja falava, ele aceitava. Ele tinha outra religião. E aí começou a ter alguns problemas e também teve um problema sério, uma discussão grave entre Dom Pedro II e alguns bispos da igreja, e que foi a gota d'água para que a igreja deixasse de apoiar a monarquia, a continuidade da monarquia. E por último, então, já estava bem desestruturada o alicerce da monarquia. Por último, que deixou de apoiar a monarquia foram os fazendeiros. Por quê? Os fazendeiros, eles gostavam da ideia da monarquia porque eles tinham muitos escravos. Quem comandava, quem trabalhava de fato nas fazendas eram os escravos. E lá em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, onde todos os escravos estavam libertos. Já tinham algumas leis que estavam libertando aos poucos os escravos, mas o auge foi em 1888. E aí, mas não foi uma coisa conversada, não foi uma coisa que foi resolvida. Quando foi assinada essa lei, não foi resolvido com os fazendeiros. Tá, e daí que foi assinada a Lei Áurea e nós, fazendeiros, ficamos de que jeito? O que nós temos que fazer agora? Não foi conversado com eles também. Então, simplesmente, os fazendeiros tiveram que deixar seus escravos irem, né? E quem iria trabalhar? Como que ia acontecer? Isso não foi resolvido antes. Então, os fazendeiros ficaram muito bravos com a monarquia, porque Dom Pedro II apoiou isso, né? Então, os fazendeiros também deixaram de estar apoiando a monarquia, deixaram de querer que a monarquia continuasse. Sem esses três pilares para sustentar a monarquia, Dom Pedro II praticamente já era, né? Então isso acelerou, então não dava para esperar Dom Pedro II morrer. Quando que ele ia morrer? Né? A gente eles não sabiam se ia demorar, se não ia. Então tiveram que bolar alguma coisa para acelerar, mas tinha um problema. Vejam só.
Os líderes republicanos buscavam um nome de prestígio com os militares para liderar o movimento. O principal porta-voz do exército durante a questão militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que lutou no Paraguai e chefiou alguns dos principais comandos posteriormente. Só que Deodoro era amigo pessoal do imperador e monarquista convicto. Após ser convencido, especialmente por Benjamin Constant, principal líder dos militares republicanos e expoente do pensamento positivista na época, Deodoro aceitou chefiar o golpe, que ocorreria em 20 de novembro. Após um boato de que Deodoro e Benjamin seriam presos, o golpe foi antecipado para a madrugada de 15 de novembro. Após uma marcha com algumas centenas de homens e com Deodoro encabulado em comunicar ao seu amigo imperador que ele foi deposto, a república foi proclamada na tarde de 15 de novembro. No dia 16, os jornais comunicaram ao povo sobre o novo governo e, no dia 17, a família real partiu para o exílio em Lisboa. Ninguém foi morto durante a proclamação da República. Muito bem, crianças. Então ali, nesse vídeo, vocês escutaram duas coisas muito importantes. O golpe, vocês escutaram a palavra golpe. Então, isso, professora, isso quer dizer que foi uma coisa ruim e blá, blá, blá. Por que foi golpe? Porque foi uma coisa que foi feita escondida, né? Tinha-se todo o movimento republicano, mas o fato da assinatura dos papéis para que acontecesse a proclamação da República não foi divulgada. Ela estava para acontecer dia 20, mas ficaram sabendo que seriam presos esses militares que estavam se organizando para isso e por isso eles anteciparam para dia 15, certo? Isso não quer dizer que foi ruim, não quer dizer que foi errado, não quer dizer, não é nesse sentido, ok? Então, por isso depois foi utilizada a palavra proclamação, que é um ato solene para divulgar, ok? E vocês viram também que não teve guerra, não teve nenhuma revolta da população e nem de ninguém. E Dom Pedro II aceitou, ele sabia que não tinha o que fazer, né? Então, no dia 16 foi comunicado para todos e no dia 17 eles voltam, a família real que estava aqui, né? A família de de Dom Pedro II, perdão, eles voltam para Portugal e ficam em exílio lá e depois alguns outros países, inclusive, não admitiam que tinha sido proclamada a República e só foram reconhecer a nova forma de governo depois que Dom Pedro II faleceu, tá? Então, essa é a história da data de 15 de novembro da nossa proclamação da República, certo? Bom, então vocês têm agora uma atividade para estar fazendo. Bem fácil, bem tranquilo de estar fazendo. Vou mostrar para vocês. Vocês vão pintar no calendário do mês de novembro o dia da proclamação da República, certo? E em que dia da semana foi, né, dia 15 de novembro neste calendário, ok? Bem fácil, bem tranquilo de fazer. As próximas perguntas também. Por que dia 15 de novembro é feriado nacional? Então, vocês podem dar uma resposta bem completinha, o porquê que é feriado, né, o porquê da data e o porquê que existem esses feriados nacionais, certo? Quem proclamou a República também foi dito no vídeo, ok? Tem que ter prestado muita atenção. E marque um X na resposta certa. Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil no dia 7 ou no dia 15 de novembro? Pensa um pouquinho aí. E o primeiro presidente do Brasil foi quem? Foi Marechal Deodoro, Tiradentes ou Dom Pedro I? Essa também está bem tranquila de ser feita, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, crianças, e tenham aproveitado o feriado de vocês, apesar de ter sido no domingo, tá bom? Beijo, tchau! Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora,
um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Eu amo minha cidade, Ponta Grossa, que eu guardo no fundo do meu coração. Eu sou Isabela, estudo no 5º ano lá e eu estudo na Escola Municipal São Jorge e hoje eu vim mostrar um pouco da paisagem que eu tenho na minha casa para vocês. Tem várias casas, prédios, árvores. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Para Bruno e Lu, Adriano e Glenda, Caroline e Luiz. A menina ficou entusiasmada com o convite. Ia passar o dia na casa da colega e dormir fora de casa pela primeira vez.